Facão ou machadinha? Qual dessas duas ferramentas você considera a melhor para atividades outdoor? Hoje nós vamos iniciar uma série aqui no canal chamado Batalha de Equipamentos. E para abrir com chave de ouro, vamos comparar esses dois ícones da sobrevivência barra aventura, machadinha e facão. Qual delas você acha que ganha? Fica até o final. Seja muito bem-vindo ao canal Outdoor, eu sou o Nilo Moreira e hoje é dia de estrear uma nova série aqui no canal. Hoje é dia de comparar equipamentos, fazer uma batalha, um versus, um contra o outro. Nós vamos comparar diretamente dois ícones aqui da sobrevivência, atividades outdoor, que é a machadinha e o facão. Você, qual você prefere? Qual você geralmente usa? E, é claro, a gente vai fazer essa comparação aqui baseado no instituto mais conhecido como a minha própria opinião. Mas vai ter os certos critérios e nós vamos atender 5 critérios diferentes para que a gente, no final, chegue a essa conclusão. E todas as vezes que a gente for comparar equipamentos aqui, a gente vai usar esses 5 critérios. E os critérios são custo, durabilidade, versatilidade, usabilidade e portabilidade. São 5 questões que a gente vai ter que responder. Qual dos dois pontua? Será que dá empate em algum desses critérios? Será que um é melhor que o outro nesses critérios? E no final a gente soma e vê quem é o verdadeiro vencedor. Bora lá? O primeiro requisito é o custo. E vocês estão vendo aqui um facão Tramontina bem surrado aqui, que a gente usa realmente aqui no sítio onde a gente mora, e ao mesmo tempo a minha machadinha, que é uma machadinha incrível, que é uma machadinha feita artesanalmente por um cuteleiro chamado Alcides Brunheira. Então é outra parada. Só que pra gente ser justo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar dois equipamentos da mesma marca que tenham qualidade pra gente ver qual é o custo dos dois, qual sai mais barato. Eu utilizei a da Wenzel, que é uma machadinha minimamente aceitável para fazer atividades outdoor, porque existem muitas machadinhas aí de casas de ferragem que tem aquela solda aqui assim, ó, bem mal feita entre o olhar e a lâmina, então não vale. Vamos colocar um negócio que seja minimamente útil. E a gente encontrou essa machadinha, que é a machadinha de uso geral, já com a bainha, porque eu tô aqui sem bainha, mas eu deveria estar com a bainha, porque equipamento tem que ter bainha, certo? Esse facão, por exemplo, não tem. Então, vamos lá. Primeiro requisito: barulheira. Tá tudo certo, vamos voltar. Primeiro requisito, custo. A machadinha da Wenzel está saindo por R$ 206,31 com já a bainha, uma machadinha razoável, bacana para você levar. Então aproximadamente R$ 206,31 que eu achei na internet. Já o facão da Wenzel, também com uma bainha simples, mas um facão de 18 polegadas, que é o mais tradicional e que quase todo mundo utiliza, por apenas colinha, R$ 90,89. Então no primeiro requisito, o facão levou a melhor. Ele é mais barato, tá? Então ele saiu menos da metade do preço da machadinha. É óbvio que eu já falei, se você pegar um facão de altíssima qualidade e comparar com uma machadinha de baixíssima qualidade, talvez a machadinha seja mais barata. Mas eu estou comparando equipamentos da mesma marca, ambos com bainha, que tem um mínimo para você usar nas suas atividades outdoor. Então, primeiro, infelizmente, apesar de eu amar a minha machadinha, o custo não tem como comparar. O facão, aqui no Brasil, principalmente, sai mais barato. Antes de passarmos pro próximo item da batalha, olha quem veio nos visitar, acabou de acordar, tá até de pijama e ela tem um recadinho pra você muito importante. Presta atenção. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Melissa e meu papai só consegue comprar minhas fraldinhas e fazer esse canal tão legal que vocês gostam se vocês olharem na descrição desse vídeo todos os nossos patrocinadores. Se liga quem é que tá ajudando a gente a fazer esse vídeo. Viu? Recado importante, veio aí. Stonewater, água pura em qualquer lugar do mundo. Armadeira Outdoors, as melhores redes e abrigos do Brasil. JA Rio Militar, tudo em coletes e acessórios táticos. Facas HQ, encontre a lâmina perfeita para você. Caluce, calçados com melhor custo-benefício em conforto e resistência. Chef Silks, o snack de carne que te dá proteína de sobra para ir além. Desmodos, o primeiro torniquete projetado e fabricado no Brasil que está salvando vidas. Citerol, roupas e acessórios de alta performance. Malas e cases Patola, proteção de verdade para os seus equipamentos. Tendaro Brasil, garantido conforto e praticidade para suas aventuras. Requisito número 2,
durabilidade. Qual dessas duas ferramentas, ou a pergunta na verdade não é qual delas, mas elas têm durabilidade? O facão dura bastante tempo? Bom, essa pergunta é muito relativa porque depende do seu cuidado. Mas vamos dizer que você é uma pessoa cuidadosa, que toda vez que utiliza o seu equipamento, você faz a devida manutenção e guarda da forma correta. O facão tem uma ótima durabilidade. Eu já vi facões que durou gerações na mão das pessoas aí, trabalhando na lida. Então, sim, o facão leva um ponto por durabilidade. Mas e a machadinha? Tem durabilidade? Se você utilizar da forma incorreta, o cabo tem a tendência de quebrar, realmente. Mas se você utiliza da forma correta, sabe utilizar a machadinha da forma certa, faz a manutenção, guarda do jeito correto também, a machadinha também é bem durável. Eu também já vi machadinhas passar de geração para geração sendo utilizadas arduamente. Então, para mim, nesse quesito de durabilidade, dá um empate técnico. Um ponto para cada um. Versatilidade. O próximo é bem complexo. As ferramentas que estão na minha mão são versáteis? Elas conseguem fazer mais de um tipo de trabalho? Bom, vamos começar pelo facão. Vou deixar aqui a machadinha com todo cuidado, porque aqui é vrido. Facão Tramontina, o facão Wenzel, o facão corneta, o facão, o famoso machete brasileiro, é extremamente versátil para o cenário do Brasil. Então a gente vai colocar isso aqui no cenário brasileiro, hein? Ele é extremamente versátil porque quando você vai entrar na Mata Atlântica ou você vai entrar na Floresta Amazônica ou coisa desse tipo, você vai encarar uma floresta densa, uma floresta que tem muito cipó, que tem muita vareta, muito espinho, muita coisa que vai te impedir a passagem. Você precisa abrir picada, você precisa ir abrir o caminho, né? Você precisa abrir. Então essa é a primeira função, uma função muito interessante que aqui no Brasil é indispensável, o facão vai muito bem. Se você precisar cortar lenha, cortar uma árvore grande, o facão não é bem a melhor lâmina, até porque ele é uma lâmina pequena e bem fina, que é para ser uma lâmina que você pode usar o dia todo sem se sentir tão cansado. Então ela não é tão versátil em relação a cortar uma árvore, por exemplo. Mas na maioria das atividades você consegue fazer, inclusive entalhes, se você tiver boa habilidade e for um facão não tão grande quanto esse aqui, você consegue fazer entalhes, você consegue cortar pequenas árvores, abrir caminho, você consegue rachar alguns tipos de lenha, se não for uma lenha muito grossa, você consegue rachar através do betaning. Então eu acredito sim que o nosso machete brasileiro, o nosso facão, é muito versátil. É óbvio que ele não vai servir para absolutamente tudo, mas muita coisa do que você faz aí no mundo outdoor, nas aventuras, na sobrevivência, ele vai bem. Então eu considero sim o facão uma ferramenta bem versátil. Então eu vou dar um ponto de versatilidade para ele. Mas e a machadinha? Você acha versátil? Já a minha querida e amada machadinha, que eu amo tanto, muitos podem dizer, Nilo, machadinha só serve para cortar lenha. Isso não é verdade. Até porque a minha aqui, é lógico, a gente está comparando lá a Wenzel, né? Uma machadinha mais comum. Mas se você é um cara que estuda e sabe trabalhar bem, inclusive, vou colocar nos cards aqui um vídeo de dicas de como utilizar a machadinha para diversas coisas. Cara, eu consigo fazer entalhe com a machadinha, eu consigo rachar lenhas grandes, eu consigo rachar lenhas pequenas, eu consigo cortar árvores, eu consigo abrir obstáculos, mas eu não sou muito bom em abrir picadas com isso aqui, porque ninguém vai conseguir abrir picada com a machadinha. Por quê, Nilo? Porque o facão, ele é da sua mão em diante é lâmina. Então quando você dá uma pancada, independente do que tiver na frente, ele vai cortar. Já a machadinha, a lâmina é pequena. Se por acaso tiver um cipó aqui e eu fizer isso, o cipó vai enroscar e eu não vou conseguir soltar e ele é pesado. Então não é uma boa ferramenta para isso. Mas em contrapartida, alguns como o meu tem aqui, ó, um martelo para você bater algum tipo de spec ou estaca, coisas nesse sentido. Eu acho sim a machadinha extremamente versátil para diversos cenários, principalmente o cenário americano, europeu, que não tem essas matas densas que a gente tem. Mas se você levar em consideração que o facão não consegue cortar árvores maiores, não consegue rachar a lenha maior, e ele mesmo assim é bem versátil, essa daqui por não conseguir abrir picada também é versátil, porque é apenas um dos defeitos ali na usabilidade, né, ali da versatilidade dela. Mas machadinhas são versáteis sim, então eu vou dar um ponto para ela nesse quesito. Usabilidade ou conforto na hora de utilizar a ferramenta, né? Você se sentir bem utilizando essa ferramenta, você usando ela. Vamos lá. Eu vou começar pela machadinha porque isso aqui pode surpreender a muitos sobre a minha opinião. Lembrando que todas essas pontuações aqui foram baseadas no Instituto Minha Própria Opinião. Você pode colocar aqui nos comentários se você discorda. Mas a machadinha que eu estou utilizando como
como base aqui para esse vídeo, é a machadinha da Wenzel lá, por exemplo, que tem um cabo um pouco parecido com esse aqui, tá? Um cabo ergonômico, não é aquele cabo reto, totalmente reto. Na hora de utilizar a machadinha, eu gosto demais da usabilidade dela. Por quê? Você tem um cabo ergonômico que você, na hora que você pega, você sente conforto. E ela tem essas curvas justamente para que ele não escape da sua mão. E além de tudo, você tem um cabo desse tamanho aqui, ó. Todo esse cabo pode ser utilizado por você para cada tipo de tarefa, né? Por exemplo, se eu precisar fazer um entalhe ou um corte mais preciso, como se fosse uma pequena faca, eu vou usar a pegada mais alta, tá? Em qualquer machadinha dá pra você fazer isso. Essa aqui melhor ainda, né? Você consegue ter precisão utilizando essa machadinha aqui. Se você precisa ter muito mais torque, pancada, você precisa quebrar, rachar, cortar, você vai pegar o mais afastado da lâmina possível para você ter a maior força possível ali. Então eu acho machadinhas muito usáveis, confortáveis, né? Você pode utilizá-las de diversas formas. Essa aqui, por exemplo, que tem a marreta, eu posso virar o cabo e utilizar ela como marreta de forma extremamente confortável. Eu acho ela muito, muito confortável. Então, a usabilidade dela é, para mim, muito boa, porque não só é confortável, como eu tenho várias formas de usar essa mesma ferramenta, e não apenas uma só. Então eu vou dar ponto para ela e você já entendeu do que eu vou falar do facão, né? O facão é confortável de utilizar? Eu acho que sim. Mas eu posso usar o facão como? Assim, 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 assim ou assim. Eu não tenho nenhum tipo de variação na hora de utilizar e de ter essa usabilidade variada, né? Eu só vou usar o facão simplesmente com a mesma forma. Eu poderia dar um ponto para ele por ser confortável e ser uma ferramenta de fácil manuseio, de fácil utilização? Poderia, mas como a gente está batalhando aqui entre duas ferramentas, eu tenho que levar em consideração que a machadinha tem muito mais formas de utilização, tem muito mais usabilidade, muito mais formas de utilizar isso nessa aventura, ou nessa sobrevivência. Então eu não vou dar um ponto dessa vez para o facão não, porque eu acho ele muito simples, né? É um defeito? Não, não é um defeito, mas colocando aqui ponto a ponto, eu não vou dar ponto pro facão dessa vez, até porque a gente precisa dar uma equilibrada nessa disputa aí, que senão é sacanagem. E vamos pro último requisito e estamos empatados, hein? 3-3. Qual dos dois vai ganhar na sua opinião? Vamos lá! Agora eu vou falar de portabilidade. Facilidade de você levar esse equipamento para uma aventura, para uma atividade, para um trekking ou uma atividade de bushcraft. Qual desses dois aqui, você daria ponto para os dois nesse quesito? Ou daria só para um deles? Qual você acha que é, na sua opinião? Vamos lá. Portabilidade. O facão, principalmente os menores, esse eu acho muito grande, tá? Facão um pouco menor, com a sua bainha na cintura, ele não incomoda. Eu acho ele extremamente portátil, né? É leve, porque é uma lâmina bem fina, né? E não pesa quase nada. Isso dá para você amarrar na mochila também, tudo, mas é muito leve, é muito fácil você portar. Principalmente pensando assim, eu vou portar ele o dia todo comigo e não vai me causar ali um peso excessivo nem nada. Então, para mim, não tem nem como comparar. O facão, o machete brasileiro, ele tem um ponto sim em portabilidade, porque é uma ferramenta extremamente portátil. Mas e a machadinha? Será que nós vamos empatar essa disputa agora? Vamos ver. Machadinhas com as suas bainhas, assim como eu falei do facão, você pode colocar inclusive ela no seu cinto e tudo mais. Mas machadinhas em geral, principalmente as machadinhas que tem uma certa qualidade, que tem um certo peso de aço aqui, ó, de cabeça do machado, porque sem esse peso ela é quase inútil, você tem que fazer muita força, tem que ser uma machadinha, para ser considerada uma boa machadinha tem que ter um certo peso. Pelo peso excessivo, eu não vou dar pontuação. Dói meu coração porque eu amo machadinhas. Mas eu não vou dar pontuação no quesito portabilidade, porque eu não acho muito portátil. Claro, eu uso a minha na minha cintura, nos meus acampamentos, eu coloco na minha mochila, levo para todo lado, mas eu sei que isso aqui pesa. Por exemplo, no Sobrevivência Real, que tá rolando aí agora, de evasão, eu queria ter levado a minha machadinha, mas minha mochila estava tão pesada que eu tive que tirar a minha machadinha dos requisitos, dos equipamentos que eu ia levar, porque eu acho ela uma ferramenta pesada. E aí? Já viu quem ganhou, né? E o grande vencedor da batalha dos equipamentos aqui foi o facão, o machete.
ele fez 4 pontos e a machadinha apenas 3. Então, nessa comparação geral, aqui no canal Outdoors, consideramos o facão melhor do que a machadinha, principalmente para o cenário brasileiro. Se o cenário fosse gringo, provavelmente a machadinha ganharia disparado, tá? Mas o facão hoje ganhou, então o primeiro vencedor das batalhas foi o facão, e eu quero que você coloque nos comentários agora se você concorda, qual dessas duas ferramentas você acha melhor, qual dessas ferramentas você gosta mais, e eu quero uma dica sua. Qual deve ser a próxima batalha? Quais equipamentos a gente deve colocar para batalhar e ver qual que é o melhor? Coloca nos comentários que eu quero aí saber o que vocês querem ver pra gente fazer aqui no canal, beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça que aqui nesse canal tem muita coisa legal. Eu vou chegar pra cá pra você se inscrever no nosso canal aqui, beleza? Você inscreveu? E aqui embaixo tem um vídeo muito legal pra você assistir. Espero que você tenha gostado mesmo desse vídeo. Eu te vejo nos próximos. Tchau!